A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Minhas irmãs, hoje nós vamos dar continuidade à série, que fala sobre a mulher cristã e o tempo, a organização do tempo, para a gente saber administrar o tempo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre identificando os ladrões do tempo. O que não falta hoje em nossa vida é coisas que estão roubando o nosso tempo, Estão drenando nossa energia, sugando nossa energia com muitas coisas que a gente está vendo. Então, tem alguns exemplos de excesso de redes sociais, a falta de organização, a procrastinação, a falta de limite, o saber dizer não, pessoas com conversas negativas, que a gente não pode ficar perdendo tempo com isso. Então, tem muitas coisas que são ladrões, são identificados como ladrões do tempo. E a gente tem que saber identificar para poder eliminar da nossa vida. A gente tem que saber quais os nossos maus hábitos que nós estamos tendo para substituir pelos bons hábitos. Porque quando nós tiramos o mau hábito da nossa vida, a gente tem que substituir por algo bom. E não ficar sem fazer nada. Sempre substituir o mal pelo ruim. Então hoje eu vou trazer alguns tópicos, com clareza de alguns maus hábitos que a gente pode substituir por bons hábitos, outros hábitos na nossa vida. A gente pode definir também, horários, definir horários de uso de rede social, uso de celular, definir horário para nosso devocional, ter uma rotina mais simples, mais com constância, ter uma rotina mais leve, mais com constância, aprender a dizer não, como eu falei, que é algo libertador. Eu estou aprendendo a dizer não e eis aqui uma mulher que, na frente de vocês, que não sabia dizer não, sempre sufocava as minhas prioridades, sufocava o que era importante para eu fazer, para eu praticar, para colocar em prática, em execução, para cuidar da prioridade dos outros. Então, teste fazer, porque aprenda na verdade, a dizer não, não por egoísmo, não porque a gente não quer ajudar o próximo, mas aquilo que é a nossa prioridade, a gente vai colocando para baixo, procrastinando, deixando de lado para fazer a prioridade de outras pessoas, isso focando da gente e procrastinando o nosso. Então isso não é bom. E aprender a dizer não é libertador, porque principalmente quando você não sabe dizer não, tem pessoas que ali vão sugando você mesmo, vão sugando sua energia, sempre te pedindo algo. Então quando você põe limite, naquilo, você vê que sobrou tempo, você tem mais liberdade, você não está mais naquela preocupação de ter que fazer para os outros, esquecer o seu. Enfim, é verdadeiramente libertador, é muito bom. Hoje nós vamos falar alguns tópicos aqui, que eu vou falar sobre. Primeiro tópico, eu estou com a colinha aqui para passar para vocês. Primeiro tópico é rolar a tela do celular sem propósito. Quantas vezes a gente acaba, até sem querer, se prendendo em algo e fica com o dedinho só passando. Então aquilo é uma poluição de informações que vai trazendo para a nossa mente, A nossa mente vai ficando obesa de tanta informação, não de conhecimento, mas de várias informações desnecessárias que não tem utilidade para a gente, e a nossa mente vai se enchendo dessas coisas e fica uma desorganização na nossa mente. Então, a gente não rolar a tela mais sem propósito, rolar a tela com intenção, com propósito. Então, a gente vai usar os celulares e redes sociais com propósito. De que? Como? Inspirar outras pessoas com alguma coisa que você faça, postar alguma coisa que você sabe que vai inspirar outras pessoas, evangelizar, aprender, aprender bastante, porque o que tem, a gente pode aprender nessa telinha celular. Com a internet é muita coisa que a gente pode aprender. E não mais perder tempo rolando, enchendo a nossa cabeça de informação, mas encher a nossa mente de conhecimentos produtivos que vão trazer resultados para a nossa vida. Amém? Segundo, acordar sem saber o que fazer, É o planejamento. Sem planejamento. A gente acordar, como eu falei, não sei quem viu o primeiro vídeo que eu gravei, eu falei de mim, como eu acordava. Eu acordava, ia fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra. Quando eu ia me dar conta, eu não tinha nem escovado o dente, nem tomado café, nem orado. Eu já orava, já andando, fazendo as coisas. Então isso é uma falta de planejamento que eu tinha, Eu não tinha esse costume
essa prática de estar planejando o meu dia, né? Como hoje eu tenho aqui meu caderninho, sempre gostei de caderninho, de anotar. E hoje eu, diariamente, toda noite, eu anoto o que eu tenho para fazer no outro dia. Tudo que eu tenho, até as tarefas normais, né, cotidianas que a gente faz todo dia em casa, eu anoto tudo, até mensagens que eu tenho que mandar. Vamos supor que eu lembrei que eu tenho que falar com alguma pessoa, eu anoto lá, né, até porque pra gente não esquecer também, né, a gente não confiar tanto na nossa mente. E aí eu anoto, né, até o que eu tenho que falar com tal pessoa, a mensagem que eu tenho que mandar, né, o que eu tenho que fazer naquele dia, o que é prioridade naquele dia, né, não coisas aleatórias, o que é prioridade, qual o que eu vou ver na internet que eu tinha vontade de ver, de aprender alguma coisa, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir na casa de alguém, eu tenho que ir em algum lugar, eu tenho que comprar alguma coisa, eu tenho alguma coisa para responder, então, enfim, cada um que sabe da sua rotina, cada um que sabe da sua vida como é. Eu, como eu falei, eu gosto de colocar diariamente, de noite. Tem gente que faz semanalmente, né? Chega no domingo de noite e planeja a sua semana. Eu me situo mais fazendo diariamente, né? De noite para outro dia, à noite para outro dia, sempre assim. Então eu não acordo mais aleatoriamente fazendo as coisas que eu fazia. Hoje eu acordo, eu oro, não saio do quarto sem orar. Faço meus exercícios, que eu comecei a fazer exercícios também, né? Pela internet mesmo de graça, boto na televisão, faço meus exercícios, tomo meu café, faço meu devocional da manhã e depois olho no caderno. Então, minhas irmãs, é isso. Eu fui atender a porta aqui rapidinho, mas então, cria esse hábito, né, de acordar, de fazer esse planejamento, ou semanalmente ou diariamente, que aí a gente não acorda mais perdida, né? Acorda sabendo tudo que vai ser feito no dia, o que tem que se fazer no dia. Terceiro, adiar tarefas importantes, né? Que é o que a gente falou da procrastinação. Às vezes a gente tem algo importante que é prioridade a gente fazer, só que a gente vai deixando de lado o que é prioridade, aquilo que teria que ser feito logo, assim que a gente acordasse, pela manhã, a gente derrubar logo o gigante, né, vamos dizer assim, para fazer, só que aí a gente não faz. E com o passar do dia, vai acontecendo coisas, né, durante o nosso dia, é uma ligação, é uma mensagem, é algo que aconteça, e aquilo o que era importante, que a gente teria que ter feito logo, pela manhã, derrubar aquele gigante logo, a gente não fez, então a gente procrastinou, e aquilo vai deixando para outros dias, a gente não vai fazendo e vai acontecendo outras coisas por cima, né? Que a nossa vida é assim. Por isso a importância de ter um planejamento, porque quando a gente não planeja, sem a gente planejando, ainda é complicado, porque vai acontecer imprevistos. Imagine se a gente não planejar. Então, não procrastinar o que a gente tem que fazer. É tarefa importante, é prioridade, é aquilo que você tem que fazer. Então, priorize aquilo. Não deixe para depois, priorize logo pela manhã. Eu vou fazer isso daqui é importante para mim. Então eu vou fazer logo pela manhã, né? Acabar logo com aquele problema, com aquela situação que foi, a gente vai resolver logo pela manhã. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você quer arrumar a casa. E muitas das vezes a gente quer fazer a casa, uma faxina, num dia só, né? No dia do faxinaço. Mas com a correria do nosso dia a dia, né? Com tanta coisa pra gente fazer. Então, o que é que você pode fazer? Você, vamos supor que está mais pesado para fazer na sua casa. Vamos supor que é a cozinha, que esteja mais suja. Então, amanhã, além das tarefas normais que eu tenho para fazer, eu vou tirar um tempo para limpar a cozinha. Vou me dedicar para limpar a cozinha. Pronto, você tirou aquele dia para limpar a cozinha. Você vai dividir as suas tarefas mais pesadas, as coisas mais pesadas, prioridades, em blocos, para não ficar tão pesada, mas não deixando de ter a constância. A gente tem que fazer leve, levar nossa rotina leve, porém com constância. Então, no outro dia, eu tenho a sala de estar e um quarto, né? Que não esteja tão bagunçado. Então, eu vou fazer os dois amanhã, outro dia. Então, tenho como fazer esses dois amanhã. Vamos supor que tem algo mais pesado, seu quarto, arrumar guarda-roupa, tirar roupa para doar, aquela coisa toda, é mais pesado. Então, deixa para fazer ele um dia só, ele, né? Sem mais outro cômodo da casa. Então, eu estou dando esse exemplo da casa, mas isso pode ser utilizado em todas as áreas de nossa vida, seja lá qual for as prioridades que você tem.
fazer aquilo que é importante, não deixar, não adiar. O que é importante, fazer todos os dias, com constância, porém com leveza. Hoje, pronto, eu fiz isso aqui que era para ter feito já há muito tempo, eu fiz, ótimo. No outro dia, você vai fazer aquilo que era importante também, eu fiz. Então, vai levando comando para o seu cérebro de você ter mais motivação de sempre querer fazer, de sempre liquidar aquilo que você tinha para fazer, né? Não adiar mais, não procrastinar mais, mas sentar e ver, é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer agora, né? Vou dizer, vou aprender a dizer não, vou colocar limites, não vou procrastinar, vou colocar em prática, vou executar, amém? Quarto, é focar no que os outros fazem. Muitas vezes a gente quer se comparar com as pessoas, né? E isso vem muito também de rede social, né? De internet. Tá ali olhando só a vida dos outros, vida de artista, vida de não sei quem, vida de não sei quem, não sei quem fez isso, não sei quem postou aquilo. E você acaba se comparando, né, com as pessoas e acaba esquecendo o que você tem, o dom que Deus te deu, o que Deus mandou você fazer. A gente quer ver o que os outros estão fazendo, acaba se comparando, e o que Deus mandou a gente fazer, as estratégias, o que Deus mandou, as ideias, tudo que Deus deu pra gente fazer, a gente não faz, porque está se comparando com as outras pessoas que já estão em outra escala, né? A gente tem que aprender e entender que o que Deus tem na vida de cada um, eu já falei aqui no vídeo do propósito, né? Cada um tem um propósito, cada um tem um chamado, né? O que Deus tem na sua vida não é o que Deus tem na minha vida. Então, a gente tem que aprender a entender, a ouvir o chamado de Deus, os dons que Deus tem na nossa vida, o que Ele está nos mandando fazer, para a gente fazer também, né? Para ser inspirações para outras pessoas. E não ficar vendo o que os outros fazem, o que eles já estão fazendo, praticando, colocando em prática, e você não está. Você está olhando o que eles estão fazendo, perdendo o seu tempo, né? Sugando as suas energias, se comparando, deixando você dizer, assim, eu não vou servir para isso, se eu fizer não vai dar certo, porque não sei quem já faz assim, faz assado, então a gente acaba se comparando. Então não se compare, porque o que Deus te deu é único, o que Deus mandou você fazer é com você, não é com outra pessoa, sabendo que ali tem um propósito de ajudar e de inspirar outras pessoas, amém? O quinto e último é um ambiente bagunçado, a mente cheia. Né? Ambiente bagunçado, ambiente desorganizado deixa a nossa mente sem clareza, né? Deixa a nossa mente desorganizada, assim também a nossa mente cheia, como eu falei, da gente tirar um dia para fazer um detox da nossa mente, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, se desprender do celular, se desprender da internet, desligar o Wi-Fi, e ali tá fazendo aquele detox da mente, né? Que é maravilhoso, que eu já fiz e faço. Né? Eu não tenho um dia específico para fazer, mas eu sempre faço, né? E como eu disse, se alguém for algo de urgente, importante, alguém vai te ligar, né? Então não fique preocupado com as mensagens que alguém vai falar, enfim, a não ser que, né, você trabalhe com isso, que atenda pessoas nesse celular, enfim. Mas não tenha sua mente limpa e o seu ambiente que você vive, onde você trabalha, limpo, organizado, para você ter clareza do que fazer. Né? Um ambiente limpo, organizado, até expande, né? Fica até maior o lugar. Eu sempre, quando eu vou arrumar algo, algum ambiente, eu tiro tudo, né? O que tiver no ambiente e olho, né? Visualizo aquele lugar e começo a ter clareza de como eu vou botar, de como eu vou arrumar. Então, na nossa mente é a mesma coisa. A gente tirar tudo que de informação, que não é conhecimento, que é só informações inúteis, desnecessárias, a gente tirar, não se comparar com as pessoas, e aí a gente vai ter clareza e organização na nossa mente, no nosso ambiente que a gente vive. Então eu queria deixar esses 5 tópicos que eu falei aqui, né, desses hábitos que a gente pode estar colocando em prática hoje mesmo, amanhã mesmo. Você pode pegar o caderninho, hoje de noite, anotar o que você tem que fazer amanhã, o que você tem que falar, o que você tem que fazer, é comida, é sair, é no mercado, enfim, seja o que for. Amém, minhas irmãs? Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, com essas explicações, que Deus tenha falado dos corações de vocês. E eu fico por aqui até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.